Minha esposa pediu por um casamento aberto, para encobrir a sua traição. A amiga dela confessou tudo, então pediu o divórcio e me vinguei dela. Eu, homem de 36 anos, e Adriana, mulher de 34, estamos casados há 9 anos. Literalmente acabamos de comemorar nosso aniversário de casamento há uma semana. Essa é parte da razão pela qual odeio tanto estar aqui escrevendo isso. Sempre fui muito aberto com minhas emoções em relação a ela desde que começamos a namorar. Eu a amo de forma intensa, e às vezes isso turva meu julgamento. Mas eu não quero que isso aconteça agora. Quero tomar a decisão certa, e é por isso que estou aqui buscando conselhos. Talvez meus sentimentos tenham nublado as coisas, mas eu realmente acho que tivemos um casamento fantástico. Especialmente agora que estamos chegando à marca de 10 anos juntos. Não há um aspecto dele do qual eu possa realmente reclamar. Escolhemos não ter filhos, algo que eu precisei entender, já que antes eu estava em dúvida. Provavelmente esse foi o único ponto real de discórdia durante todo o tempo em que estivemos juntos. Não somos ricos, mas vivemos bem. Não há nenhum aspecto das nossas vidas que eu ache que devesse nos deixar infelizes, especialmente Adriana. Nos comunicamos bem. O motivo pelo qual tenho questionado tanto é porque quero entender qual é a motivação dela ao vir me pedir para abrirmos o casamento. Perguntei a ela naquele dia, porque fiquei confuso. Eu estava trabalhando no notebook na sala de estar quando ela chegou e disse que queria conversar sobre algo importante. Quando dei atenção, ela revelou que queria falar sobre nossa vida íntima. Ela disse que não era ruim, mas achava que poderíamos dar uma energizada nas coisas abrindo o casamento. Minha boca literalmente caiu, porque essa era a última coisa que eu esperava ouvir. Eu esperava que ela falasse sobre experimentar fantasias ou fetiches, algo dentro do casamento. Eu tinha quase certeza de que nós dois já havíamos falado mal de relacionamentos abertos no passado, então aquilo parecia uma completa virada de 180 graus da parte dela. Durante mais de 10 anos juntos, nunca pareceu que esse tipo de coisa a interessasse. Perguntei exatamente por que ela achava que precisávamos revigorar as coisas. Ela admitiu que não estava ruim do jeito que estava, na verdade, estava muito bom, mas sentia que não precisávamos nos contentar com o que já tínhamos. Eu fiquei completamente confuso. Ela continuou falando e mencionou confiança. Disse que casamentos abertos eram uma ótima forma de construir confiança e de evitar que nos entediássemos um com o outro. Quando perguntei se ela estava entediada comigo, ela respondeu que não. E isso só me deixou ainda mais sem entender de onde vinha aquele pedido. Perguntei se alguém tinha colocado essa ideia na cabeça dela, mas ela disse que não era o caso. Ela simplesmente tinha pensado nisso sozinha e até pesquisado sobre casais com casamentos abertos. Aparentemente, suas descobertas mostravam que todos esses casais eram mais felizes depois que abriram o relacionamento. Eu achei difícil acreditar nisso. Parte do problema que tenho com esse conceito de casamento aberto, mesmo que eu aceitasse, é que, como homem, eu sei o quão difícil é conseguir que alguém aceite dormir com você, especialmente se você for um cara de aparência mediana como eu. Mulheres, mesmo as de aparência comum, podem ter uma fila na porta se quiserem. Eu não faço as regras, é simplesmente assim que as coisas são. Mesmo que eu tivesse um pequeno impulso para aceitar e abrir o casamento, isso seria um grande obstáculo para mim. Deixei claro para ela que iria pensar sobre o assunto, e essa resposta pareceu boa o suficiente para ela. Mas, sendo honesto, não havia muito o que pensar em relação a aceitar. A única coisa que fiquei pensando foi porque isso surgiu de repente. Comecei a ficar paranoico com meu desempenho na cama. Porque, se você ama alguém e a relação íntima é boa o suficiente, então por que exatamente você quer começar a dormir com homens aleatórios que podem ou não te satisfazer da maneira que você deseja? Com perdão da palavra, isso me parece comportamento de vagabunda. Se quer viver isso, faça na época da faculdade, ou quando não estiver em um relacionamento, não quando você tem alguém ao seu lado. Eu sei que o conselho comum é afaste-se de alguém no momento em que essa pessoa pede um relacionamento aberto, mas eu amo tanto a Adriana que isso é uma escolha difícil de fazer. Eu preferiria apenas dizer não e seguir com a vida. Mas todas as histórias que li fazem parecer que essa seria uma decisão muito estúpida. Então estou realmente dividido sobre como devo proceder. Agradeço qualquer conselho que puder receber aqui. Não tenham medo de me dizer que estou sendo um idiota ou que preciso criar coragem, porque eu aguento. Só não quero acabar cometendo um grande erro na minha vida, seja deixando a ir embora facilmente, ou ficando e sendo feito de trouxa. Desde a vez em que publiquei meu último post, as coisas tomaram um rumo que eu jamais poderia ter previsto. Eu estava me perguntando por que minha esposa, de repente, queria tanto que tivéssemos um casamento aberto, mas agora eu sei o motivo. E a única razão pela qual eu descobri é porque alguém teve consciência o suficiente para me contar a verdade. Adriana me perguntou se eu já tinha terminado de pensar sobre aquilo desde a última conversa,
e eu disse que ainda precisava de tempo. Sendo honesto, acho que eu estava apenas adiando o inevitável, o que eu não queria fazer. Porém, no dia seguinte, uma amiga dela entrou em contato comigo. Vou mudar o nome dela aqui, caso a Adriana acabe encontrando este post, mas vou chamá-la de Sam. Ela me mandou uma mensagem pelo Instagram, o que achei meio estranho, já que ela tem meu número. Não achei nada demais no começo, até ela dizer que precisava muito falar comigo. Disse que era importante e queria que a gente se encontrasse pessoalmente, para que ela pudesse explicar tudo direitinho. Ela não era alguém em quem eu tivesse motivo para desconfiar, então aceitei o convite e marquei de encontrá-la no dia seguinte, sem que a Adriana soubesse. Quando nos encontramos, ela pediu desculpas por ter sido tão misteriosa, mas disse que precisava me contar algo e não queria deixar nenhum registro de que tinha sido a dedo duro. Ela praticamente implorou para que eu não deixasse a Adriana descobrir o que ela estava prestes a me dizer. Eu garanti que ela podia confiar em mim. Sam então me perguntou se era verdade que minha esposa tinha falado comigo recentemente sobre casamento aberto, e eu confirmei. Foi estranho ouvir isso de outra pessoa. Não é que eu achasse improvável que a Adriana comentasse com amigas, mas ouvir provas concretas disso me deixou desconfortável, especialmente porque eu ainda não tinha contado a ninguém sobre o assunto. Eu ainda estava guardando aquilo só para mim. Sam então disse que sabia o verdadeiro motivo pelo qual Adriana estava tão insistente em abrir as coisas. Ela perguntou várias vezes se eu realmente queria ouvir o que ela tinha para me contar, e eu disse que sim, que ela podia falar de uma vez. Foi então que ela me contou que Adriana já tinha me traído, e que o motivo pelo qual ela queria tanto o casamento aberto era para poder sentir como se não tivesse realmente traído. Na cabeça dela, ela iria redefinir o passado, atribuindo retroativamente a traição ao casamento aberto. Aquilo não me surpreendeu completamente. Eu já havia pensado tanto sobre esse assunto que esse cenário havia me passado pela cabeça. Mas eu nunca imaginei que fosse realmente o caso. Perguntei a Sam como ela sabia de tudo isso. Ela explicou que Adriana havia contado ao grupo de amigas, ela e mais 3 garotas. Adriana se arrependeu, disse ela. Admitiu que a traição aconteceu porque ela bebeu demais e acabou se soltando demais com alguns caras que estavam no bar em que estavam naquela noite. Ela nem sabia o nome do cara com quem dormiu, e contou às amigas que não se lembrava direito do que aconteceu, então nem valia a pena ter traído por isso. As amigas brigaram com ela, disseram que a tinham avisado para pegar leve nas bebidas naquela noite, mas ela não as ouviu. Depois, Adriana pediu conselhos. Uma delas disse que ela poderia simplesmente esquecer o que aconteceu. Mas Sam e outra amiga disseram que, se aquilo realmente a estava incomodando tanto, ela tinha que confessar. Adriana respondeu que tinha medo de que eu pedisse o divórcio se ela contasse. Mesmo assim, as amigas disseram que, se a consciência dela estava pesando, ela precisava se abrir comigo. Sam contou que chegou a sugerir que Adriana prometesse nunca mais beber ou frequentar bares, como forma de compensar o erro. Mas Adriana não gostou muito dessa ideia. No fim, o assunto morreu. E uma semana depois, Adriana apareceu com o que achava ser uma ideia brilhante: pedir um casamento aberto. Nas mensagens, ela disse que eu era um namoradinho apaixonado e que provavelmente aceitaria se ela mostrasse para mim os benefícios de forma convincente. Ela claramente achava que, só porque eu a amava profundamente, eu seria um idiota, e isso me ofendeu profundamente. Perguntei a Sam por que ela decidiu vir me contar tudo aquilo. Ela respondeu que não sabia explicar direito, mas que estava com a consciência pesada. Disse que nos conhecia bem, que sabia que eu era um bom cara, e que eu não merecia esse tipo de traição. Ela disse que o casamento aberto não apagaria o fato de que Adriana me traiu. Só iria me abrir ainda mais para a dor, ao ter que aceitar minha esposa dormindo com todo tipo de homem. Agradeci por ela ter me contado e garanti que não iria expô-la. Apaguei todas as mensagens que ela me enviou pelo Instagram, e ela fez o mesmo. Depois disso, voltei para casa. Eu queria muito confrontar Adriana. Não vou mentir, tive que me segurar. Mas eu sabia que ainda não era a hora. Eu não tinha provas concretas do que Sam tinha me dito, e não podia colocá-la em risco revelando que ela foi minha fonte. Então, decidi fingir. Disse a Adriana que eu tinha pensado bastante e que aceitava abrir o casamento. Ela ficou radiante. Me abraçou e me beijou, dizendo que ia ser divertido, que eu podia avisá-la caso, em algum momento, eu não estivesse mais confortável com a ideia. Naquela noite, quando ela dormiu, peguei o celular dela e tirei prints de várias conversas dela com as amigas. Ela já tinha mandado mensagem para elas comemorando o fato de o plano ter dado certo. Ninguém respondeu às mensagens, o que, na verdade, eu gostei. Lembro de pensar, como foi que eu acabei casando com a pior do grupo de amigas dela? Agora que eu tinha provas, já que ela admitia a noite de traição nas mensagens, decidi que ia procurar um advogado de divórcio, e depois disso, finalmente confrontaria a Adriana. Tenho me coçado para fazer isso,
e espero conseguir manter o controle quando chegar o momento. Finalmente consegui confrontar Adriana. Só para relembrar rapidamente. Ela me traiu, e eu não fazia a menor ideia. Depois, veio me pedir um casamento aberto como uma forma de se sentir como se nunca tivesse realmente me traído. Eu só descobri que ela tinha me traído porque uma das amigas dela confessou. O que, sinceramente, eu agradeço muito. Eu disse a Adriana que tinha aceitado o casamento aberto apenas para baixar a guarda dela, mas que estava prestes a atingi-la com força. Aprendi muita coisa lendo histórias aqui, então resolvi esperar até conversar com um advogado de divórcio, explicar absolutamente tudo e apresentar todas as provas que eu tinha. Quando tudo ficou pronto e os papéis do divórcio estavam finalizados, contratei um oficial de justiça para entregar os documentos enquanto estávamos em casa. Eu não queria dar a ela nem um segundo para processar o que estava acontecendo antes de eu confrontá-la. Quando aconteceu, ela voltou da porta da frente com uma expressão de total espanto. Perguntou o que eu estava fazendo e se aquilo era uma piada. Eu respondi que não era. Ela perguntou se era por causa do pedido de casamento aberto, e eu disse que não podia ser por isso. Afinal, eu tinha aceitado, não tinha? Ela pediu que eu explicasse o que estava acontecendo. Eu disse que era apenas metade sobre o casamento aberto, e que a outra metade era sobre o que ela tinha feito antes disso. Juro que vi o rosto dela ficar pálido. Falei que sabia que ela tinha me traído, e que era por isso que eu estava me livrando dela. Ela ficou parada, segurando os papéis, com a boca aberta, parecendo completamente idiota. Parecia que não conseguia pensar em nada para dizer naquela situação. Tenho certeza de que o primeiro instinto dela foi negar, mas ela percebeu que não adiantava. Ela era esperta o suficiente para entender que não havia saída. Eu disse que ela tinha ferrado tudo, e que eu ia garantir que ela pagasse por isso. Quando falei isso, ela desistiu de mentir. Simplesmente começou a implorar, dizendo que tinha sido um erro, que aconteceu porque estava bêbada, que não lembrava direito. Eu respondi que nada disso era desculpa. Peguei o celular, abri o cronômetro e ajustei para 1h30. Disse a ela que era todo o tempo que ela tinha para juntar as coisas e sair da casa. Ela continuou implorando, chorando, dizendo que me amava, que foi um deslize, que nunca mais faria algo assim. Mas, depois daquele ponto, eu não disse mais uma palavra. Não era porque eu não tinha o que dizer. Era porque percebi que não existiam palavras capazes de expressar o que eu sentia. Qualquer coisa que eu dissesse seria um desperdício de fôlego. Então, apenas deixei ela falar até cansar. Depois disso, ela foi pro quarto e começou a arrumar as coisas. Ela demorou mais do que o tempo que eu tinha estipulado, mas naquele momento eu só queria que ela fosse embora. Quando terminou, levou as malas até o carro sozinha e foi embora. Antes de sair, ela ainda tentou conversar comigo. Mas, novamente, eu não disse nada, e então ela acabou indo embora. Ela voltou algumas vezes para pegar mais coisas, mas mal interagimos, especialmente porque eu me recusei a falar com ela. Em uma das vezes, ela disse que eu estava a matando por dentro. Mas, sinceramente, isso só me fez me sentir ainda melhor comigo mesmo. Agora, tudo o que resta é o divórcio em si. Só espero que as coisas caminhem a meu favor. E se eu ainda sentir rancor quando tudo acabar, vou garantir que ela pague pelo que fez de outras formas também. Olá pessoal, fico feliz em dizer que finalmente sou um homem solteiro de novo. Depois de 9 anos de casamento, não é algo que você queira ter que dizer. Mas se você foi casado com alguém que te traiu e depois achou que a solução era pedir um casamento aberto, então você deve estar feliz por poder dizer isso. Esta será a minha atualização final, então vou tentar abordar tudo o que aconteceu na última etapa de tudo isso. O mais importante que você precisa saber é que o divórcio correu relativamente bem para mim. Tivemos que ir perante um juiz porque, quando o processo começou de verdade, ela tomou o caminho que a maioria dos parceiros traidores toma. Começou a se comportar de forma mesquinha. Queria muito mais do que merecia, especialmente porque eu não tive medo de mostrar todas as evidências que tinha sobre o plano dela para tentar se sentir melhor sobre a traição. O juiz acabou concedendo a ela o apartamento e o carro, o que não me incomoda, eu estava disposto a me mudar. Foi irritante, já que eu tinha ficado com a casa e a tinha expulsado, e agora eu seria o cara que teria que me mudar também. No entanto, eu fiquei com o carro, que era, de longe, o modelo mais caro, e não preciso me preocupar em pagar pensão a ela, mesmo ela ganhando bem menos do que eu. O advogado dela levantou questões sobre isso, mas o juiz não quis ouvir. Perguntou ao advogado se ele achava que sua cliente merecia algum tipo de recompensa por ter traído, e o advogado não teve muito o que dizer depois disso. Quando tudo foi finalizado, tratei de mover todas as minhas coisas para um depósito o mais rápido possível. Houve escolta policial enquanto eu fazia isso, e pude dizer que ela se sentia poderosa ao me ver saindo do apartamento, que nem era uma casa que tínhamos comprado.
Tomei cuidado para não fazer nada que poderia me colocar em apuros. Sabia que iria lidar com ela depois que tudo estivesse resolvido. Depois que me mudei, fiquei na casa de um amigo por algumas semanas enquanto procurava um lugar para mim. Mas eu já sabia que queria ferir a reputação de Adriana, e planejei o jeito perfeito de fazer isso. O primeiro passo foi expor ela online. Precisava que todo mundo soubesse o caráter dela e quis que qualquer pessoa que a pesquisasse no futuro soubesse do que ela era capaz. Fui direto ao ponto no que escrevi. Deixei claro que ela não era de confiança se nem mesmo era fiel dentro do casamento. Também liguei para os pais dela para contar o que a filha tinha feito. Os dois soaram desapontados e disseram que iriam falar com ela, mas eu duvido que tenham feito, embora isso não importasse muito para mim. Eu só queria que eles soubessem diretamente de mim, já que poderiam não ver minha publicação online. Adriana viu o que eu publiquei e me ligou. Comecei a gravar a chamada desde o momento em que atendi. Ela disse que ia me processar por assédio e por fazer acusações falsas contra ela. Expliquei que eu não a estava assediando, já que não a tinha contatado desde que saí do apartamento, e deixei claro que nenhuma das minhas afirmações era falsa. Eu tinha provas para sustentar tudo. Enquanto estávamos na chamada, comecei a postar as capturas de tela das mensagens dela. Embora tivesse borrado os nomes das amigas, porque elas tinham feito a coisa certa e não mereciam ser arrastadas para a confusão. Pedi que ela atualizasse a página e visse que havia provas para o que eu dizia. Ela perdeu o controle. Falou que ia me fazer sentir dor e se arrepender se eu não deletasse minha publicação. Fiquei firme e desliguei o telefone. Fui à polícia logo em seguida para relatar que me sentia ameaçado pelo que ela havia dito. Disseram que não havia ameaça clara o suficiente para prisão, mas que poderia ligar caso ela aparecesse na minha casa ou no meu trabalho. Ela não sabia meu novo endereço, mas estava no estacionamento do meu trabalho quando eu cheguei. Assim que a vi, mandei uma mensagem para um colega pedindo que chamasse a polícia e expliquei a situação. Quando ela viu meu carro, veio até ele e começou a bater no vidro. Me mandou para fora do carro e eu disse que não sairia porque me sentia ameaçado pelo comportamento dela. Falei que ela estava emocional e irracional, palavras que usei de propósito para provocá-la, e parecia estar funcionando, porque ela ficou mais irritada. Quando vi um colega gravando, saí do carro e fui em direção ao meu trabalho. Ela tentou me bloquear o caminho e em certo momento me empurrou com força no peito. Sai do meu caminho, sua maluca, foi uma das coisas que disse que a deixou ainda mais transtornada. Ela repetiu, o que você me chamou de quê? Tipo 5 vezes. Quando eu disse que ela tinha ouvido bem, ela cuspiu no meu rosto. Depois, pegou um pedregulho e começou a riscar meu carro. Aí eu comecei a gravar também. Tive menos de 1 minuto de gravação antes da polícia chegar. Você vai para a cadeia. Ela viu as viaturas, mas estava descontrolada e atirou o pedregulho em mim. E eu tive a infelicidade de ser atingido no queixo, o que me cortou. O policial não perdeu tempo. A segurou por trás e a bateu contra meu carro. Consegui provocá-la a ponto de fazê-la cometer uma ação estúpida bem na frente de um policial. Ela agora responde por vandalismo, agressão com lesão corporal e resistência à prisão sem violência. Foi liberada mediante fiança, mas não acho que vai sair impune de todas essas acusações. Ela mereceu tudo isso, e eu não a forcei a desabar sobre mim. Apenas postei a verdade online. Se ela não queria ser retratada dessa forma, deveria ter sido uma esposa melhor. Não é tão difícil não trair. A única vez que ela me falou depois disso foi quando me ligou bêbada, perguntando se eu estava feliz por eu ter destruído a vida dela. Disse a ela que ela própria destruiu a própria vida, e que eu não me importava de assistir isso acontecer. Falei para não me ligar de novo ou eu a acusaria de assédio também. Desde então, ela não me procurou. Vingança nunca vai ser moralmente a coisa certa, mas dá uma sensação boa. E isso é tudo que eu sei. Fico feliz por poder dizer que tudo acabou. E isso é tudo por hoje. Se gostou, deixe um like e inscreva-se para não perder nenhum vídeo novo, e assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora. Até a próxima. Cuidem-se.